Quintal do Vovô. Quarentinha foi o atleta do século. Quarentinha é o maior de todos, que a gente tem que sempre estar homenageando. 40. É o Quarentinha. 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 O maior jogador que eu vi jogar de esquerda no Brasil foi o Quarentinha do Paysandu, o Gerson da seleção e o Didi. E eu vi jogar no meu tempo pra cá. O Quarentinha, que é o Paulo Benedito dos Santos Braga, ele só teve um clube. O Quarentinha só jogou no Paysandu. Tive a felicidade de ser titular durante 18 anos. Aqui foram 12 títulos alcançados como titular, profissional que fui desde que entrei até quando parei. A ideia da estátua, na verdade, foi da Comissão do Centenário. Nos propusemos fazer o centenário mais bem comemorado de um clube no Brasil. E estamos conseguindo. Olha, eu fiz vários gols importantes pelo Paysandu, mas uma emoção que eu jamais tinha sentido era descer de helicóptero, a torcida gritando e cantando parabéns para o Paysandu pelos 100 anos. O Paysandu sabe sim reconhecer atletas que fizeram a história desse clube. Eles aproveitaram o centenário para chamar a torcida para ajudar o clube a se estruturar melhor. A gente fez essa reforma na Curuzu, a gente participou. Nós vendemos 171 placas de vidro e nós vendemos isso em menos de um mês. Crowdfunding marajoara, vamos dizer assim, né? A gente foi... Nós não lançamos nada na internet, mas o boca a boca foi muito forte no clube. Um único torcedor nos doou um placar de 300 mil reais e outros contribuíram com seixo, com areia. Cada um contribuiu da maneira que queria e que podia. Fazer parte da história, para mim, é muito importante. Não só como atleta eu contribuí, mas como torcedor vou sempre estar contribuindo. Papão! O Paysandu está rebaixado. Vai jogar a Série C no ano que vem. Primeiro ano de mandato muito ruim, quando nós fomos rebaixados da Série B para a Série C. No ano do centenário, o Paysandu não foi campeão paraense. O Remo foi. Eu imaginava que muitas pessoas fossem se afastar, mas me enganei. O nosso principal objetivo desse ano sempre foi voltar à Série B. Se a gente conseguiu acesso, está salvo o ano do centenário. Juan bateu por cima, vem golaço! Gol! É o da classificação, é do acesso. O Paysandu está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O clube passou, na nossa época, grandes momentos. A conquista do bicampeonato brasileiro da Série B.
time de 2002 foi o melhor time que o Paysandu já formou em todos os seus 100 anos. Tanto que ele ganhou a Copa dos Campeões do Brasil. E esse time foi para a Libertadores. Este ingresso aqui é o do jogo na Bombonera. Uma vitória impossível de acontecer. E no contra-ataque o Yarley fez o gol mais histórico da história do clube, né? Na minha opinião, é a vitória mais significativa da vida do Paysandu. Yarley vai bater o gol, limpou, bateu! Gol, 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 gol! Paysandu! Yarley! É o pai da criança! Aqui a rivalidade ela é muito grande. Eu sou baiano, já joguei Bavi, sei da rivalidade que existe lá. Morei no Rio Grande do Sul, sei da rivalidade do Grenal, mas nada se compara à rivalidade do Repá. Eu sei que é uma dor de cotovelo desgraçada. Este um ódio disso, quando aparece essa história dessa trave, que aparece no coisa, eles ficam loucos da vida. Em 1972, nós tivemos uma decisão em que o Paysandu foi supercampeão. Quando terminou o jogo, o que aconteceu? A torcida do Paysandu invadiu o gramado, arrancou a trave do estádio. Inclusive esta aqui é a quina da trave da parte de cima em que a bola bateu 7 vezes e levou essa trave como um troféu para a sede do Paysandu. Eu, para não jogar fora a trave e guardar como lembrança, eu recortei um pedaço dessa trave e hoje eu tenho ela aqui no meu escritório como um troféu desse campeonato. Essa é sensacional. O Paysandu é a nossa paixão, é o nosso amor. Olha, a essência do Paysandu é o amor acendrado do seu torcedor. Deveria estar na Série A, junto com os grandes clubes brasileiros. História que você faz, nem os deuses do futebol conseguem apagar. Tombos é uma cidade de 9 mil habitantes e apenas 285 quilômetros quadrados, encravados na zona da mata de Minas Gerais. Uma cidade tranquila que vive em 2014 duas situações raras. A Cachoeira de Três Tombos, que deu nome ao município, seu cartão postal, sofreu com a estiagem no sudeste brasileiro. No esporte, um feito impressionante. O clube da cidade, o Tombense, fundado em 1914 e que nunca havia participado de um campeonato brasileiro, conquistou o título da Série D. Era a coroação de uma instituição centenária pouco conhecida no Brasil. Surpreendeu a todo mundo, porque ninguém nunca imaginou acontecer esse negócio desse. O Tombense é o maior orgulho que nós temos aí hoje na região, um time de 100 anos de tradição. De repente, Tombos virou a meca do futebol na zona da mata de Minas. Eu venho de Juiz de Fora. Eu vim de Pociúnco, estado do Rio de Janeiro. Vim de Redutos, andei 100 quilômetros para torcer pro Tombense e sou Tombense até a morte. Carangola, Minas Gerais. Vim de Viçosa, 130 quilômetros para acompanhar o Tombense aí nessa jornada. Parece que vem mais gente de fora do que pessoas aqui de Tombos, entende? Isso eu estou falando, inclusive, para os jogos. É a torcida mais educada do Brasil. Tombense. É paz e Tombense na cabeça. Apesar da longevidade, o Tombense era amador até 15 anos atrás. O sucesso tem chegado graças a uma parceria mantida com uma empresa desde 1999. Foi quando a gente profissionalizou o clube. A ideia do Tombense inicialmente era base para revelar atletas e colocar nos grandes clubes do Brasil. As sessões de futebol hoje toma a Brasil Soccer, que foi justamente feita essa parceria comercial com eles. Essa parceria trouxe para a base do clube jogadores que viriam a ser muito famosos no cenário nacional. Temos aí o Cícero hoje, temos o Bruno na época que começou com a gente aqui, o Léo, quando o Léo Moura
teve no Botafogo, depois teve que fazer uma passagem no Tombense, jogou pelo Tombense. Tem jogador de seleção brasileira que já foi tombense no contrato, mas nunca vestiu a camisa. Os valores das negociações não foram divulgados. O fato é que este dinheiro tem permitido o desenvolvimento do tombense. O maior recurso é da empresa, porque é a obrigação dela desses recursos, né? E o Tombense tem o seu percentual, que nesse percentual a gente faz a evolução do clube, de obras, de centro de treinamento. O CT está sendo construído pouco a pouco, quando os recursos permitem. A terraplanagem foi feita no ano do centenário. Ao lado dos 3 campos será erguido também um hotel do clube. Essa nossa associação é que permitiu o Tombense fazer isso. Eu achei bom, porque nunca tinha acontecido isso aqui na região. Para a cidade foi uma coisa maravilhosa, porque através do futebol, o próprio comércio da cidade cresceu. A torcida do Tombense ainda comemora o acesso à Série C, bem na primeira participação do Campeonato Brasileiro e justo no ano do centenário. Mas apesar de essa ser a maior conquista da história do clube, os 85 anos da era de amadorismo ainda são lembrados com muito carinho. Em 1934, Tombense, com apenas 20 anos, disputou um campeonato regional da Zona da Mata, em Juiz de Fora, foi campeão. Derrotou o time do Nacional de Muriaé e se sagrou campeão da Zona da Mata Mineira. Daquele time, os 2 backs, a parelha de back, o Ramos e o Tueu, um foi para o Atlético e outro foi para o Cruzeiro. O DNA dos Tombense é bom de bola. A maior alegria foi quando eu comecei a jogar pelo Tombense. Então eu saí daqui e fui pro Vasco. O Vasco, eu saí e fui pro Flamengo. O Flamengo eu fui pro Atlético Mineiro. Então aqui nós tivemos muitos outros jogadores aí, o Jobé. O Jobé foi zagueiro lateral direito do Flamengo. Foi treinador do Flamengo, que o Jobé treinava jogadores como o Zico, o Origuela, entortador, o Júnior, lateral esquerdo. Também se sempre lutou. Quando era amador, nós jogávamos como amador. Agora que é profissional, nós jogamos como profissional. Aqui nós estamos na Praça da Matriz, o berço do Tombense. Foi aqui que nasceu o Tombense, o primeiro campo. Veio no começo do século, veio para aqui uma pessoa chamada Seu Vieira, veio de Campos com uma família grande, vários rapazes que naturalmente jogariam bola lá em Campos, né? E eles mudou-se para aqui para gerenciar a usina elétrica. Teve uma boa lembrança de fundar o Tombense naquela época. Se 100 anos atrás alguém fizesse a profecia desse time brilhando e dessa cachoeira secando, até o Seu Vieira desconfiaria. Mas pensar no futuro traz uma pergunta: e se a fonte de recursos trazidos pela parceria secar? Se não acabar essa parceria, acaba o Tombense também, profissionalizado, né? Vai ser difícil de arrumar alguém para bancar essa despesa toda que tem. Não tem condição. Vai ter realmente uma situação de que a gente buscar outros novos recursos, né? Ter que arrumar outros patrocinadores, mas eu acredito que a gente tem uma parceria muito forte, uma ligação muito forte em relação a isso. Acabar com esse time aí não é fácil acabar, não se acaba não. Muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. O momento é de curtir o título nacional. E eu tenho certeza que vai valer a pena continuar torcendo para o Tombense da maneira que está, com o time crescendo enquanto a cachoeira vai diminuindo. C de centenário, C de Série C, C de competência, isso me faz ter uma perspectiva muito boa. Hoje em dia eu acho que o Tombense vai ser campeão mineiro. É um sonho que a gente está vivendo todo dia. Um centenário de um clube é uma construção coletiva, de milhares de jogadores, técnicos e dirigentes. De milhões, quando se trata de um time de massa. Caso do Ceará Sporting Clube. Cada rosto que se torce a cada lance é parte de um todo, mas um em específico tem demonstrado o poder de se dividir em muitos.
fui jogador, fui auxiliar técnico, fui treinador, fui vice-presidente, diretor de futebol e presidente. O que eu puder fazer para o Ceará, eu faço. Dos 100 anos do Ceará, Dimas participou dos últimos 43. Carioca, revelado pelo Botafogo, chegou ao Ceará no fim de 1971, após uma rápida passagem pelo arquirrival Fortaleza. No Ceará, virou o soldado alvinegro. Está sempre preparado para servir ao clube, né? E isso eu sempre estive. Então eles intitularam dessa maneira e eu fiquei super satisfeito com isso. O alvinegro de Porangabuçu conquistou 23 dos 43 títulos estaduais depois da chegada de Dimas. No primeiro, em 1972, ele foi lateral esquerdo e zagueiro. No Tetra, em 1978, estava na diretoria. Mas, na maioria das vezes, ele esteve na comissão técnica, como treinador ou auxiliar. Um servidor sem vaidade. Dimas foi protagonista e foi coadjuvante. Mas quando ele foi protagonista, era sempre quando o grupo precisava de um líder, ele chamava a responsabilidade para si. Eu sempre fiz por amor, ainda mais o Ceará, né? Que é a minha vida. És o time das grandes campanhas, diz o hino do Ceará. A maior delas foi a Copa do Brasil de 1994. O time alcançou a final. Dimas era o treinador. E o grande nome do time era Sérgio Alves. Nós passamos por vários times e fomos jogar com o Grêmio. Aqui foi 0-0. Nós tínhamos que chegar lá e pelo menos empatar de 1-1. Nós tínhamos condição de empatar esse jogo, porque nós estávamos perdendo de 1-0. E o Godoy não admitiu o pênalti em cima do Sérgio Alves, que foi claro. Infelizmente, foi um título tirado do Ceará descaradamente. Até hoje ninguém esquece o episódio. Por moral, o Ceará saiu do Olímpico campeão. E o Ceará não só perdeu um título da Copa do Brasil, como também uma oportunidade de disputar uma Libertadores. Além de o título escapar, o Ceará iniciou uma fase terrível. Rebaixado à segunda divisão, penou por 15 anos longe da elite. Porque o Ceará não era profissional quanto é hoje. O Ceará passou por momentos de extrema dificuldade, por diversas oportunidades. Teve para cair para a terceira divisão. Em 2009, começou uma ampla reconstrução administrativa. Renegociamos a dívida trabalhista, que acabou ficando no montante de cerca de 3 milhões. Somente em abril desse ano a gente conseguiu finalizar todo esse passivo trabalhista. E tínhamos mais aí cerca de 14 milhões, 15 milhões de dívida tributária, que foi parcelada, né, conforme as leis permitiam, e nós vamos pagar aí nos próximos 180 meses. Paralelo a isso, a reconstrução dentro de campo. Em 2009, o Alvinegro subiu para a Série A. Em 2010, foi com Dimas, de técnico interino a efetivado, que a equipe garantiu a permanência. O Ceará caiu em 2011 e na Série B vem batendo na trave. Fez a melhor campanha no primeiro turno em 2014, mas caiu de produção e não conseguiu acesso. Só que dentro do estado, o time vem reinando. O ano do centenário ficará marcado pelo tetracampeonato estadual. Para nós foi muito importante esse título que nós conseguimos esse ano, porque foi o ano do centenário, né? Um ano que vai marcar para o resto da vida do torcedor do Ceará. O volante João Marcos foi o único jogador presente nos 4 títulos. Você sente que realmente o clube teve uma evolução estrutural nesse tempo? Muito grande, muito grande. Recordo quando a gente chegou aqui em 2009, a gente não tinha alimentação no clube, não tinha alojamento, salário rigorosamente pago em dia. O Ceará chegou aos 100 anos pensando também no futuro. Tanto é que neste ano do centenário, o clube adquiriu um centro de treinamento no valor de 6 milhões de reais, exclusivamente para o uso das categorias de base. No ano do centenário do clube, nós entregamos um centro de treinamento dotado de 6 hectares,
com 5 campos de futebol. Rapaz, eu sei dessa Comba do CT, eu acho que foi uma das coisas principais que o Evandro conseguiu fazer aqui no Ceará, porque você projeta uma coisa para jogadores do futuro, entende? Você tem condição de preparar os jogadores para um dia se ver a equipe de cima do Ceará. Cada um que se doou ao clube pode bater no peito com orgulho de ser parte de uma instituição enorme. O clube vai ser sempre maior que qualquer pessoa que passe por aqui, que a gente passa aqui para ajudar e dar nossa contribuição. O Ceará é ser guerreiro, é começar pela torcida. É minha alegria, minha tristeza, é tudo. O sonhado retorno à elite do Campeonato Brasileiro não veio dessa vez, mas a cumplicidade entre torcedor e clube está mais firme do que nunca. Nós somos vozão, viu? Amor e carinho. Até o final. Ceará é mundo, Ceará é a vida, Ceará é amor, Ceará está no nosso coração. Um pouco emocionado quando falo de Ceará, porque a gente aqui tem o Ceará como a minha vida, né? É um complemento da minha vida. E que sirva para todo torcedor do Ceará. Não desiste, não. Ceará. Quando você me escolheu, você já era grande. Você já juntava vitórias. Já era o time do povo. Ao contrário dos outros clubes, ele não pertencia à comunidade de ingleses, nem muito menos da alta burguesia ou dos industriais do açúcar. Então, ele nunca fez restrições por crença, raça ou condição social. Você só não tinha casa. O Santa Cruz teve em Afogados, teve na Encruzilhada, até chegar ao Arruda. Aqui, nesse local, funcionava o Tabajara Atlético Clube. O Santa Cruz conseguiu adquirir a quadra do campo do Tabajaras. E o Santa Cruz se instalou até hoje aqui. Muitos são os meus nomes. O estádio José do Rego Maciel. Mundão do Arruda. O Arrudão, né? Repúblicas Independentes do Arruda. A gente fala Repúblicas Independentes do Arruda pela massificação do seu clube. Pode me chamar de Arrudão. Muitos são os braços que me ergueram. Como tudo no Santa Cruz, só sobe com a torcida. Campanha do tijolo, campanha do cimento. Toda vez que nós falávamos na campanha do tijolo, o tijolo diminuía no estoque dessas lojas de construção civil. Quando eu cheguei aqui, só tinha a parte de baixo da arquibancada, né? Só tínhamos 6 degraus aqui nessa parte. Nossos filhos são fiéis. Nos títulos. Até hoje, torcedores, adversários ainda questionam se a bola entrou ou não entrou. Realmente a bola não entrou e nós conseguimos o supercampeonato. Nos quase títulos. Mineiro Reinaldo! Em 2005, naturalmente, seria o primeiro título nacional do Santa Cruz, né? Até poucos minutos do final do jogo, a gente era campeão brasileiro. Carlinho Bala pegou a taça, deu a volta olímpica, o torcedor aplaudindo. E, infelizmente, o Náutico deixou aquela virada, acontecer aquela virada, né? Na queda, na sequidão, no fundo do poço. Havia muitas gozações quando nós chegamos ao fundo do poço na Série D. Porque o clube estava sem série no Campeonato Brasileiro. Quando ganha, o torcedor vem. Quando perde, o torcedor vem mais ainda. O Santa Cruzense, de verdade, ele está apoiando sempre. Batemos recordes de público. Teu nome rodou o mundo e eu tive o maior orgulho da tua reconstrução.
esperei muito do teu centenário, mas foram tão poucos os sorrisos. Vivi meu dia mais triste. O torcedor jogar um vaso e assassinar e matar um torcedor do esporte, né, de outra equipe. Boa noite. Boa noite. Este sábado, a CBF interditou o estádio do Arruda, no Recife. A decisão foi tomada depois que um torcedor morreu ao ser atingido por um vaso sanitário arremessado da arquibancada após o jogo de ontem entre Santa Cruz e Paraná pela Série B do Brasileiro. Um desajustado que trouxe para cá uma condição de fazer ao Santa Cruz um dos seus maiores prejuízos, manchando de sangue o centenário do Santa Cruz, e com isso afetou profundamente o evento de festividades do Santa Cruz. O clube foi penalizado, né? Teve que jogar fora. E pesou demais nas finanças. Santa Cruz jogar também muito fora condicionou esse número menor de público desse ano. O vazio é o meu pior castigo. Nas horas difíceis, me apego às páginas da nossa história. Cá entre nós, achei arretado ser a capa do álbum do teu centenário. Essas figuras estão coladinhas na memória. O Arruda é um orgulho de todos, então ninguém se sentiu enciumado, se sentiu preterido, porque está aqui o maior símbolo desse clube, né? Presenciei o surgimento de estrelas. O meu sonho eu já estou realizando, jogando no Santa Cruz. Jogo aqui no Arruda contra o Cruzeiro. Aí marcamos 1-0, ele empatou. Mas já comemorei quando poucos acreditavam. Santa Cruz 2-1. O jogo foi para prorrogação e o Santa Cruz ficou com a vantagem do empate. Com 0-0, o Santa conquistou o título pernambucano de 93. No último minuto, perdendo o jogo aqui, naquela mesma barra que nós perdemos, em 75, Célio, ali da intermediária, fez o gol da vitória do Santa Cruz, dando o título. No final do jogo, a torcida já fora. O torcedor do Santa Cruz já tinha ido embora e quando foram para casa dormir, quando acordaram com o Santa Cruz campeão. Eu nunca me moverei, sou o território da tua nação. Eu aprendi a esperar, não tenho pressa para voltar para a Série A. Nosso amor não tem divisão. Nós não voltamos mais para C nem para D. Meu Santa Cruz, que tanto nos encanta e seduz. Salve o Santinha, o time das multidões. Centenários, 100 anos de glórias e devoção. O Tá Na Área mostrou em 4 episódios o amor de torcedores e personalidades por clubes de futebol. De Quarentinha, ídolo do Paysandu e atleta do século do Pará, ao ainda desconhecido Tombense, campeão brasileiro da Série D, passando pela fidelidade de Dimas Filgueiras ao Ceará e a cumplicidade entre torcida e clube no Santa Cruz. 4 clubes, 100 anos de muitas histórias.